E se a gente conseguisse resumir 70 mil anos de história humana em alguns poucos minutos? Bem, é exatamente esse o nosso desafio hoje, mergulhando nas ideias centrais do incrível livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. A história da humanidade, na verdade, começa com um baita mistério. Como é que o Homo sapiens passou de um animal qualquer, lá na savana africana, para o dono do planeta? Essa pergunta é, no fundo, o que guia toda essa jornada. Só para a gente ter uma ideia, o gênero Homo, do qual a gente faz parte, existe há mais de 2 milhões de anos. Nós, os Sapiens, somos super novatos, aparecemos há uns 300 mil anos. E o nosso domínio de verdade começou há míseros 70 mil anos. Na escala de tempo do planeta, isso não é nada, é um piscar de olhos. A nossa exploração dessa história vai ter 5 partes. Vamos começar com um animal sem importância, passar pelo poder da ficção, depois pela maior fraude da história, ver como foi forjando uma aldeia global e terminar com uma pergunta: o fim dos Sapiens. Bom, então, para começar, a gente precisa entender uma coisa muito importante. No início, não tínhamos nada de especial. É isso mesmo. Por quase toda a nossa existência, a gente viveu com medo. Estávamos ali, no meio da cadeia alimentar, caçando uns bichos pequenos e, principalmente, sendo caçados por predadores bem maiores. Nada, absolutamente nada, indicava que um dia a gente ia dominar o mundo. Mas aí algo mudou, e foi algo fundamental. Uma transformação interna que, de repente, nos jogou lá para o topo. Bem-vindos à Revolução Cognitiva. Há mais ou menos 70 mil anos, alguma mutação genética, sabe-se lá como, meio que por acidente, deu uma recauchutada no nosso cérebro. De uma hora para outra, a gente ganhou a capacidade de pensar de forma abstrata e, o mais importante, de falar sobre coisas que não existem de verdade. E a diferença é gigantesca. Pensa só, o macaco consegue gritar, "Cuidado, um leão!" para avisar de um perigo real. Agora, um sapiens, ele pode contar uma história inteira. O leão é o espírito protetor da nossa tribo. Essa habilidade de criar ficções, mitos, lendas, esse foi o nosso verdadeiro superpoder, o pulo do gato. E é aqui que a mágica acontece. Essas histórias, essas ficções compartilhadas, permitiram que milhares de estranhos conseguissem trabalhar juntos. Tenta juntar 1000 chimpanzés para construir alguma coisa. Impossível. Agora, 1000 humanos, eles constroem pirâmides, catedrais, impérios, contando que todo mundo acredite na mesma história. Seja um deus, uma nação ou o valor de uma nota de dinheiro. Agora, com esse superpoder, os sapiens se espalharam e dominaram o planeta. E isso nos leva para a próxima grande virada, uma que o Harari chama de um jeito bem provocador de a maior fraude da história. Forte, né? A gente sempre aprendeu na escola que a agricultura foi o grande avanço da humanidade, o início da civilização e tudo mais. Pois é, o Harari simplesmente vira essa ideia de ponta cabeça. A real é que, para o ser humano comum, a vida piorou, e muito. A dieta, que era super variada, virou uma coisa monótona à base de 1 ou 2 cereais. O trabalho ficou muito mais longo, mais duro, e as doenças se espalharam como nunca. A grande ironia, segundo Harari, é que não fomos nós que domesticamos o trigo. Foi o trigo que domesticou a gente. Ok, a agricultura fez a população explodir, é verdade. Mas ela também criou um monte de sociedades maiores, só que mais isoladas umas das outras. Então fica a pergunta, como essas várias ilhas de humanidade se conectaram até formar a aldeia global que a gente conhece hoje? A resposta está em outras 3 grandes ordens imaginadas, 3 grandes ficções. A primeira, o dinheiro, a ideia de que um pedaço de papel ou metal tem valor. A segunda, os impérios, que é a ideia de que um monte de povos diferentes pode ser governado por uma autoridade só. E a terceira, as religiões universais, que são sistemas de crenças que valem para todo mundo, não importa onde nasceram. Juntas, essas 3 coisas foram quebrando as barreiras entre as culturas. Pela primeira vez na história, um comerciante lá em Roma e outro lá na China conseguiam fazer negócios e confiar um no outro. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua, a língua universal do ouro, da lei do império ou de uma fé em comum. E isso tudo nos joga direto na era moderna, na revolução final da nossa história, e de longe a mais rápida e mais transformadora de todas. E o mais impressionante, tudo isso começou há apenas 500 anos. Se a gente pensar na linha do tempo inteira da humanidade, isso foi literalmente ontem. O que deu o pontapé inicial na Revolução Científica não foi uma descoberta incrível, mas sim a descoberta da nossa própria ignorância. Foi o momento em que a humanidade como um todo disse, quer saber? A gente não sabe de tudo.
Essa simples admissão de que não tínhamos as respostas acendeu uma curiosidade sem fim, que levou a gente a observar, testar, questionar, e o progresso disparou. E o resultado? Uma explosão. Olha só, a gente levou a nossa história inteirinha para chegar no 1º bilhão de pessoas. Mas aí, nos últimos 200 aninhos, saltamos para mais de 8 bilhões. A ciência nos deu um poder que é quase divino. E agora, estamos na beira de algo totalmente novo. Com ferramentas como engenharia genética, inteligência artificial, a gente não está mais só jogando o jogo da vida. Estamos começando a reescrever as regras do jogo. A seleção natural, aquela força que nos moldou por milhões de anos, está sendo trocada pelo design inteligente, o nosso próprio design. E com isso, a gente chega na pergunta final do Harari. Nós conquistamos poderes de deuses, o poder de criar e de destruir. Mas, como ele mesmo diz, somos deuses meio irresponsáveis e que nunca estão satisfeitos. O que a gente vai fazer com todo esse poder? A questão urgente não é mais o que nós podemos fazer, mas sim o que nós queremos querer. E para essa pergunta, bom, para essa ainda não existe uma resposta fácil.